Quarta-feira, 12 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, nossa mãe e rainha. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas daí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje encontramos Maria presente e ativa naquela festa de casamento, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Por um lado, ela estava lá como se pertencesse às bodas. Por outro lado, é ela que percebe o intolerável da situação. Eles não têm mais vinho. Hoje, celebrando os 305 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul, queremos aprender as lições desse acontecimento. E aqui lembro alguns pontos da reflexão do Papa Francisco aos bispos brasileiros. Ele vê a Aparecida como chave de leitura para a missão da Igreja. Em Aparecida, Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe, disse o Papa. Mas em Aparecida, Deus deu também uma lição sobre si mesmo, sobre o seu modo de ser e de agir. Uma lição sobre a humildade que pertence a Deus como traço essencial e que está no DNA de Deus. Há algo de perene para aprender sobre Deus e sobre a Igreja em Aparecida. Um ensinamento que nem a Igreja no Brasil, nem o próprio Brasil devem esquecer. No início do evento, que é Aparecida, está a busca dos pescadores pobres. Tanta fome e poucos recursos. As pessoas sempre precisam de pão. Os homens partem sempre das suas carências, mesmo hoje. Possuem um barco frágil, inadequado. Têm redes decadentes, talvez mesmo danificadas, insuficientes. Primeiro, há a labuta, talvez o cansaço pela pesca, mas o resultado é escasso. Um falimento, um insucesso. Apesar dos esforços, as redes estão vazias. Depois, quando foi da vontade de Deus, comparece Ele mesmo no seu mistério. As águas são profundas e, todavia, encerram sempre a possibilidade de Deus. E Ele chegou de surpresa, quem sabe quando já não o esperávamos. A paciência dos que esperam por Ele é sempre posta à prova. E Deus chegou de uma maneira nova, porque Deus é surpresa. Uma imagem de barro frágil, escurecida pelas águas do rio, envelhecida também pelo tempo. Deus entra sempre nas vestes da pequenez. Vem então a imagem da Imaculada Conceição, primeiro o corpo, depois a cabeça. Em seguida, a unificação de corpo e cabeça, a unidade. Aquilo que estava quebrado retoma a unidade. O Brasil colonial estava dividido
pelo muro vergonhoso da escravatura. Nossa Senhora Aparecida se apresenta com a face negra, primeiro dividida, mas depois unida, nas mãos dos pescadores. Há aqui um ensinamento que Deus quer nos oferecer. Sua beleza, refletida na mãe, concebida sem pecado original, emerge da obscuridade do rio. Em Aparecida, logo desde o início, Deus dá uma mensagem de recomposição do que está fraturado, de compactação do que está dividido. Muros, abismos, distâncias ainda hoje existentes estão destinados a desaparecer. A Igreja não pode descurar essa lição: ser instrumento de reconciliação. Os pescadores não desprezam o mistério encontrado no rio, embora seja um mistério que aparece incompleto. Não jogam fora o pedaço do mistério. Esperam a plenitude, e esta não demora a chegar. Há aqui algo de sabedoria que devemos aprender. Há pedaços de um mistério, como partes de um mosaico, que vamos encontrando. Nós queremos ver muito rápido a totalidade. E Deus, pelo contrário, se faz ver pouco a pouco. Também a Igreja deve aprender essa expectativa. Depois, os pescadores trazem para casa o mistério. O povo simples tem sempre espaço para albergar o mistério. Talvez nós tenhamos reduzido a nossa exposição do mistério a uma explicação racional. No povo, pelo contrário, o mistério entra pelo coração. Na casa dos pobres, Deus encontra sempre lugar. Há muito para aprender nessa atitude dos pescadores. Uma igreja que dá espaço ao mistério de Deus, uma igreja que alberga de tal modo em si mesma esse mistério que ele possa encantar as pessoas, atraí-las. Somente a beleza de Deus pode atrair. O caminho de Deus é o encanto que atrai. Deus faz-se levar para casa. Ele desperta no homem o desejo de guardá-lo em sua própria vida, na própria casa, em seu coração. Ele desperta em nós o desejo de chamar os vizinhos para dar-lhes a conhecer a sua beleza. A missão nasce precisamente dessa fascinação divina, dessa maravilha do encontro. Falamos em missão de igreja missionária. Penso nos pescadores que chamam seus vizinhos para ver o mistério da Virgem. Sem a simplicidade do seu comportamento, a nossa missão está fadada ao fracasso. A Igreja tem sempre a necessidade urgente de não desaprender a lição de Aparecida. Não a pode esquecer. As redes da Igreja são frágeis, talvez remendadas. A barca da Igreja não tem a força dos grandes transatlânticos que cruzam os oceanos. E, contudo, Deus quer se manifestar justamente através dos nossos meios pobres, porque é sempre Ele que está agindo. Por fim, rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.